Olá, vamos iniciar a nossa terceira unidade e vamos começar falando aí sobre quem foram os primeiros habitantes do Brasil. Espero que vocês estejam aí atentos às explicações e qualquer dúvida pode me chamar no privado que estaria à disposição de vocês. O povoamento da América e pré-história do Brasil. Nós sabemos que muitos vestígios arqueológicos foram encontrados no Brasil, especificamente em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e Boqueirão, da Pedra Furada, no Piauí. Esses vestígios indicam que a espécie encontradas ali era do chamado Homo sapiens. De acordo com a análise feita dos vestígios arqueológicos, foram encontradas ossadas e crânios de seres humanos. Revelou-se que a ocupação do Brasil ocorreu por volta de 11 mil anos a 50 mil anos atrás. E tudo indica que esses primeiros povos encontrados aqui tinham as mesmas características dos povos africanos. A exemplo do crânio encontrado de Luzia. Esse grupo que aqui permaneceu ficaram conhecidos na história como paleoíndios, pertencentes aí à segunda migração. Observe aí essa imagem que mostra a aproximação da foto, que foi produzida em um computador, dando indícios de que o crânio de Luzia era proveniente dos povos africanos. A grande pergunta é qual teria sido a origem desses seres humanos. Então existem várias teorias, vários estudos que tentam explicar a origem desses povos que chegaram aqui na América. Porém, a maior parte dos historiadores e dos arqueólogos acreditam que a origem desse povo teria sido no continente africano. Então, segundo essas teorias, desenvolvidas até o momento, teria sido desse continente que os primeiros seres humanos saíram à procura de alimentos. Então, nessa busca, eles teriam caminhado, primeiramente, em direção ao continente asiático, chegado ao continente europeu, depois, seguido para a Oceania, até chegar aqui no continente americano. É importante destacar que alguns historiadores acreditam que nesse contexto, os oceanos estavam muito abaixo do nível esperado que é hoje. Esse mapa aí, que mostra a principal teoria do homem, percebam ali que o deslocamento do primeiro ser humano ocorreu por volta de 70 mil anos atrás, e os passos dados por ele, passando, como nós falamos anteriormente, pela Europa, pela Ásia, pela América, até chegar aqui especificamente na América do Sul. Um outro detalhe que nessas migrações, esses seres humanos eles eram caçadores, eram coletores, eles percorriam grandes distâncias, eles andavam em bandos, andavam em grupos, eles costumavam usar abrigos, principalmente dentro das rochas, O objetivo era justamente se proteger contra o frio e principalmente de animais ferozes. Alguns historiadores acreditam que nesse período, nesse contexto histórico, a Terra ela tenha passado por um resfriamento, É a chamada era glacial. Condições climáticas no território que hoje corresponde ao Brasil, o modo de vida desses grupos humanos dependia bastante das condições do ambiente. Ou seja, o clima especificamente afetava diretamente a vida deles, Então,
Por isso que eles viviam como nômades. Eles não eram sedentários. Era necessário o deslocamento para a sobrevivência de cada um deles. Então, eles lutavam pela sobrevivência. Então, as mudanças climáticas, especificamente, elas interferiam diretamente e de forma drástica, né, na quantidade de produtos, principalmente produtos essenciais, né, para a sobrevivência de cada um deles. E era necessário, de certa forma, esse deslocamento para que eles não morressem nem de fome e muito menos de... Há 10 mil anos, o território que hoje corresponde ao Brasil, segundo os historiadores, era mais frio e apresentava uma planície costeira um pouco mais extensa. E gradativamente houve aí essa mudança global, né, que afetou totalmente o meio ambiente brasileiro. Ou seja, a temperatura aumentou, as florestas especificamente cresceram, né, e as áreas abertas diminuíram, ocorreu o degelo, o derretimento das geleiras, e com isso houve, né, a elevação das bacias hidrográficas, o mar subiu, né, a níveis próximos aos atuais e trouxe consequências, né? Por exemplo, uma das consequências é justamente a extinção, né, de muitos animais que aqui existiam na América do Sul. No Brasil, foram encontrados vários sítios arqueológicos. Esses sítios arqueológicos, né, são ricos em fontes materiais. Nós podemos citar alguns desses sítios arqueológicos, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, a Caverna da Pedra Pintada, no município de Pacaraima, em Roraima, e na região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Os estudos dessas evidências sugerem que os paleoíndios eles eram nômades, ou seja, viviam se deslocando de um lugar para outro lugar em busca de alimento. Como eu já falei anteriormente, ele dependiam das condições geográficas e ambientais para a sua subsistência, ou seja, para a sua sobrevivência. Então, faltava alimento, matéria-prima em determinado local, né? Eles tinham necessidade de se deslocar para outros lugares. Um outro detalhe que os estudos revelam é que eles andavam em bando também. Eles caçavam, eles pescavam, usavam abrigos, sob rochas, principalmente para se proteger, como eu falei para vocês agora há pouco, tanto do frio quanto de animais. O mais interessante é que, à medida em que um grupo saía de um determinado local, os lugares eles eram frequentemente reocupados, né, por grupos de outras etnias que procuravam também as mesmas condições naturais para se instalar. Só para vocês terem uma ideia, existem evidências de que alguns grupos humanos pré-históricos conheciam a construção de moradias feitas com madeira, terra, pedra, folhas e vegetais, principalmente para a cobertura de suas casas. O outro tipo de moradia eram realizadas em grutas, né? Em algumas delas, localizadas em diferentes regiões do Brasil, foram encontrados cemitérios e pinturas rupestres. E essas pinturas rupestres, elas apresentam informações sobre o modo de vida desses primeiros habitantes que estiveram aqui em terras brasileiras. Os sambaqueiros, eles deixaram a maior quantidade e diversidade de testemunhos de sua permanência no território brasileiro. Então, quem eram os sambaquês? Antigamente, alguns grupos humanos habitavam as regiões litorâneas do Brasil. Eles permaneciam em um mesmo lugar e acumulavam conchas, moluscos, ossos de animais, restos de caranguejos, ouriço e sementes e coquinhos. Então, com esses materiais que eu acabei de citá-los aí, como vocês podem ver
no slide, os sambaqueiros, eles erguiam morros. Esses morros podiam chegar até 25 metros de altura. Por si só o nome já se explica, né? A palavra sambaqui, ela é de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Qual era a finalidade dos sambaquis? Alguns estudiosos, eles propõem várias hipóteses, ou seja, várias teorias, né? Para tentar explicar aí a finalidade dos sambaquis. Nós temos algumas delas. Por exemplo, eles integravam espaços de habitações temporárias, né? Os vestígios que comprovariam essa teoria são artefatos, pedaços de matérias-primas, marcas de fogueiras e de sepulturas. Outros pesquisadores, né, defendem a seguinte hipótese, a seguinte teoria, que eles serviam apenas para depósito de restos de alimentos. Vestígios de fogueiras, de alimentos, indicam que eles preparavam suas refeições e jogavam o que delas sobrava no próprio sambaqui. Outra teoria também defendida é a ideia de que os sambaquis eram locais de moradia e, para isso, eles se apoiavam em uma cultura material relacionada à vida cotidiana ou a cemitérios que alguns grupos humanos tinham o hábito de enterrar os mortos nesses lugares. Observe aí essa imagem, né? Segundo os trabalhos arqueológicos realizados nos sambaquis, eles indicam que a maioria dos sambaqueiros jogava os moluscos, né, diretamente nas fogueiras para abrir suas conchas. Após o consumo deste alimento, as conchas eram descartadas e acumuladas em pilhas. A grande quantidade consumida de moluscos formou aí, como vocês podem observar na imagem, né, ao longo do tempo, pequenas montanhas, os chamados sambaquis. Então, esses pequenos artefatos encontrados aí em sambaquis permitiram aos pesquisadores o conhecimento do cotidiano, as habilidades dos povos que habitavam aqui no Brasil. Eles eram coletores, eram caçadores e controlavam praticamente todo o litoral do Brasil. Os ceramistas, eles também moravam aqui no território brasileiro e eles ficaram conhecidos assim, ou chamados assim, pelos restos de cerâmicas, né? Então, esses objetos, eles foram encontrados aqui na região da Amazônia, no Pará, né? Na região específica de Santarém. Um outro fator que, além de serem chamados de ceramistas, eles também praticavam agricultura. Eles plantavam mandioca, batata, né, e outros tubérculos. Os instrumentos criados pelos grupos ceramistas, eles eram elaborados e feitos de materiais mais duráveis, inclusive mais duráveis do que os materiais usados pelos caçadores. Alguns exemplos desses instrumentos, podemos citar aí os machados de pedra polida e artefato de sílex, né, que era para a prática da agricultura, baseada na coivara. Então, a coivara era um método que derrubava aí as matas nativas após a secagem da vegetação. Os vestígios cerâmicos geralmente são encontrados em forma de cacos, recolhidos e levados para o laboratório. Lá eles são estudados, reconstituídos para descobrir sua forma, sua função, sua técnica. E cerâmicos, como vocês podem observar aí no slide, geralmente são encontrados em forma de cacos, recolhidos e levados para o laboratório. Ali eles são estudados, são reconstituídos. A intenção é justamente descobrir sua forma, a função daqueles vestígios e como é que ele era usado no passado.
cerâmica marajoara, por exemplo, ela é conhecida pela complexidade estética, né? Ou seja, pela dificuldade de produzi-la, né? Em relação à sua aparência, como forma de decoração e função variadas. As urnas funerárias, por exemplo, feitas de cerâmica, são elementos de destaque nessa cultura. Apresentam forma de humano ou animal, com pintura policrômica, lembrando que a palavra policrômica significa arte feita com várias cores, e motivos geométricos. Esses grupos, eles fabricavam outros artefatos, como por exemplo tangas, cujas faces externas eram decoradas com desenhos formando linhas e triângulos. Já a cerâmica da cultura de Santarém, localizada na região de Tapajós, também apresentavam pinturas com muitos elementos geométricos, né? Os grupos humanos da cultura Santarém também utilizavam o formato de humanos com animais, principalmente na confecção de cerâmicas. Eles fabricavam, por exemplo, vasos, fabricavam cachimbos e estátuas. A cultura tupi-guarani, localizada na região de São Paulo, também é ceramista e tem seus objetos decorados com pinturas policrômicas. Os povos tupi-guarani são naturais da região amazônica, é importante frisar, e se espalharam ocupando os valões da bacia do Paraná, né, no sudeste do Brasil e de quase toda a costa brasileira, entre os séculos X e século XI, aproximadamente 10 mil anos. E aí, em séculos mais recentes, né, foram os primeiros povos a entrar em contato com os portugueses. Acredita-se que os povos tupi-guarani eram mais hospitaleiros, né, porque moravam no litoral, diferentemente dos povos indígenas que moravam no interior, tá? Que não eram tão hospitaleiros quanto os povos tupi-guarani que moravam no litoral brasileiro. E assim terminamos a nossa explicação. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês no privado, tá? Muito obrigado. Faça uma boa leitura da apostila. Os exercícios estão aí. E com certeza vocês não terão dificuldade em respondê-los, tá? Um abraço a todos.